Então, dentro desse sistema, né, endócrino, nós temos duas glândulas que são fundamentais, a pineal e a pituitária, né, que também é chamada de hipófise, enfim. A pineal, ela é considerada a glândula que nos une à nossa alma, que faz a conexão entre corpo e alma, né, o nosso corpo e o eu superior. E a hipófise, ela é a matriz geradora, né, de energia e de informação para todas as outras glândulas do nosso corpo, inclusive as nossas glândulas, né, inclusive as glândulas que produzem os nossos hormônios diretamente, né, que regem o nosso ciclo interno. Então, a hipófise, ela tem uma importância bem grande para o nosso ciclo. E a pineal, a ligação, então, com o nosso sagrado, né, com o nosso eu superior. A hipófise, ela pega as informações da pineal e mais as nossas informações, mescla isso e larga para o resto das nossas glândulas, tá? Explicando bem grosseiramente. O que isso significa? As nossas glândulas, elas são um laboratório, né? Um laboratório da nossa alma, elas são conhecidas como laboratório da nossa alma. Sem elas, o nosso ciclo interno ele não existiria. Né? Essa fase da menstruação, pré-ovulação, ovulação e pré-menstruação, ela é regulada pelos nossos hormônios. Então, essa subida e descida da nossa energia, o movimento interno, o movimento externo, tudo isso está regulado pelos nossos hormônios. E os nossos hormônios são diretamente influenciados pela maneira como nós pensamos, sentimos, como nós nos imaginamos. Então, só falando isso, você já tem aí uma ideia do quanto nós nos auto-influenciamos o tempo todo e estamos, né, modificando e interagindo com o nosso ciclo. A gente precisa perceber que nós não somos, né, não existe assim uma divisão, aqui é o meu corpo emocional, aqui é meu corpo dos pensamentos, aqui é meu corpo energético, meu corpo físico, está tudo relacionado o tempo inteiro. Então, a maneira como eu me penso, a maneira como eu me sinto, a maneira como eu me imagino, está diretamente, né, influenciando o funcionamento do meu organismo. Por isso que a gente sempre fala, né, que a questão de toda a doença, ela é uma disfunção energética e emocional, né? Então, isso tudo está relacionado à maneira como nós nos pensamos, sentimos, imaginamos, enfim, tudo que eu já falei. E como é que a gente vai identificar isso? A partir da autoobservação, tá? Então, a pineal e a hipófise, elas ficam localizadas bem no centro da nossa cabeça. E um dos exercícios que eu gosto muito de fazer é ficar no sol, como eu tô, né? E imaginar, então, essas glândulas como o sol. Iluminar a cabeça, iluminar essas glândulas. E a gente vai começando a limpar aí os padrões repetitivos, né? Um exercício simples de solarização, né, da nossa mente, de solarização dessas glândulas. Por que que isso é tão importante? Né? Como eu já falei, nós interferimos no nosso ciclo como nós nos pensamos. Então, se nós somos pessoas que temos dificuldade de enfrentar as questões do dia a dia, com medo, com angústia, com ansiedade, né? Estamos sempre pensando no futuro, o que vamos fazer, o que vai acontecer, e imaginando situações, né? E sendo negativa consigo mesma, com aqueles pensamentos de eu não sou capaz, eu não consigo, né? Essas informações, tudo que tu está pensando, sentindo, imaginando de ti, a tua glândula, e a hipófise, a pituitária, ela vai estar captando. E quando ela vai captar esses pensamentos, sentimentos, ela vai misturar com a energia da pineal e ela vai lançar, né, essas informações para todo o teu corpo, para todas as outras glândulas. E elas vão produzir hormônios que são diretamente ligados à forma como tu te pensa, como tu te sente. E é aí que nós vamos ter os desequilíbrios hormonais, nós vamos ter os desequilíbrios na nossa saúde, no nosso sistema imunológico. Por exemplo, a pineal, ela é responsável pela nossa qualidade de sono, mas ela é muito mais que isso, né? Ela não só rege a questão do nosso sono, como ela também protege as células contra os radicais livres, então ela nos protege contra o envelhecimento e ela está diretamente ligada à nossa imunidade. Né? E aí a hipófise, ela vai regular os nossos hormônios, a ovulação, a produção de leite, a secreção de leite,
as contrações uterinas, tudo isso está relacionado com aquilo que é produzido pela hipófise, pelas informações que ela vai mandar para os nossos ovários, para o nosso útero, enfim, né? E aí a maneira como nós nos pensamos afeta diretamente o nosso sistema endócrino. E isso a gente precisa ter essa consciência. Então a gente precisa olhar e pensar como eu me sinto com relação a mim. Quais são os sentimentos que eu tenho com relação a mim mesmo? De aceitação, de entendimento, de amor, de compreensão. Como é que isso funciona? Porque dependendo da maneira como tu age no mundo, como tu olha as coisas, né, o teu organismo ele vai produzir reações químicas e biológicas correspondentes a isso. E isso é a função das nossas glândulas. E as glândulas elas vão produzir os hormônios e os hormônios regem o nosso ciclo. Então tudo está completamente interligado. Junto com essas glândulas, né, nós temos os plexos no corpo energético e nós temos os chakras no corpo emocional. E um é reflexo do outro. A qualidade das nossas emoções, a qualidade da nossa energia vai influenciar na qualidade das nossas glândulas e dos nossos hormônios. E isso vai modificar os nossos humores, vai modificar a maneira como nós nos sentimos. Então, se nós temos coragem, nós vamos lá, nós enfrentamos as coisas, enfrentar no sentido de, ok, estou aqui para aprender, estou aqui para aprender com as diversidades, estou aqui para aprender sobre mim, estou aqui para aceitar que eu estou em construção e que eu não sou uma pessoa pronta. Então, eu não tenho a responsabilidade de ser sempre correta, de ser sempre perfeita. Eu tenho a responsabilidade de estar sempre me auto-observando, para que eu possa identificar aqueles elementos, que estão sendo autossabotadores e aonde eu posso ser melhor, aonde eu posso me tornar uma pessoa melhor. E quando eu tenho essa disposição, todo o meu sistema glandular também vai responder a essa disposição. E nós vamos ter mais energia, mais saúde, mais imunidade, e tudo isso está relacionado ao nosso ciclo interno. Como nós vamos nos portar, sentir como é que o nosso corpo vai reagir. Por isso que a gente sempre fala que o corpo ele tem uma inteligência, que todo sintoma, toda doença é um sinal de que alguma coisa não está bem no nosso campo energético, lá nos nossos plexos, ou no nosso corpo emocional, lá nos nossos chakras. Lá no material de vocês, eu deixei ali a indicação de um vídeo que é do Avatar, e ele fala sobre os chakras e a influência deles na nossa vida. É um desenho animado super agradável de se ver e que traz informações bem básicas sobre a nossa condição aí dos chakras, os chakras, plexos e as glândulas. É a mesma coisa, só que em corpos diferentes, Nossas glândulas no nosso corpo físico, os plexos relacionados à nossa condição energética e os chakras, então, à nossa condição emocional. Entendendo que somos cíclicas, oscilatórias, lunares por natureza, sendo regidas aí por esse ciclo lunar interno. Hoje nós vimos o interno, então nós temos que estar muito atentos a essas oscilações e ver aonde nós pensamos, sentimos e imaginamos, o que nós pensamos, sentimos e imaginamos de nós mesmas e de que forma nós estamos interferindo, nos adoecendo ou trazendo a condição de saúde à tona do nosso corpo. Porque, como eu disse, a mágica é o autoconhecimento. A verdadeira magia está no autoconhecimento. Quando a gente consegue decifrar isso, quando a gente consegue identificar os nossos padrões impeditivos, a gente começa então a criar essa mágica, porque a gente vai modificar a nossa energia. E quando a gente modifica a nossa energia, a gente modifica o que atraímos para nós. Porque o mundo externo é um reflexo do nosso mundo interno. Sempre é. Eu sei que às vezes é difícil ouvir isso, principalmente se a gente está numa fase turbulenta, se a gente está numa fase difícil, onde tem muitas coisas acontecendo que a gente não gostaria de jeito nenhum que tivessem acontecendo. Mas a gente não gostaria que isso estivesse acontecendo de forma consciente. Mas a gente não conseguiu ainda entender aonde nós estamos construindo isso no nosso mundo. A partir de que sentimentos, a partir de que pensamentos, a partir, do que? Qual é a origem disso? Porque nós estamos construindo isso sim. Mas às vezes depende do outro. Mas a maneira como nós olhamos para o outro define a maneira como o outro vai agir conosco.
porque nós estamos olhando para ele e estamos tendo de volta o reflexo desse nosso olhar, né? Óbvio que isso é muito mais profundo, enfim, mas eu gostaria muito que vocês prestassem atenção do quanto nós influenciamos as nossas glândulas, o nosso corpo endócrino com os nossos pensamentos, entendendo que pensamento, sentimento e imaginação formam aquilo que é conhecido como a força psi. A força psi é a força de materialização no mundo. Quando eu penso uma coisa, sinto outra e imagino outra, eu não consigo construir nada. Eu estou num conflito interno. E aí, nesse desequilíbrio, é que acontecem as doenças, que acontece a materialização dessas coisas que a gente não entende, por que está vivendo isso, por que a gente sente isso, por que as coisas estão acontecendo dessa forma, né? Nós temos essa dissonância, né, entre esse pensamento, sentimento e imaginação. A gente pensa uma coisa, a gente sente outra e a gente imagina outra. Agora, quando a gente une isso, a gente tem um pensamento de, por exemplo, de felicidade, a gente se imagina feliz e a gente se sente feliz, então a gente começa a materializar isso no nosso mundo. E a primeira coisa que vai acontecer são as nossas glândulas responder a isso e enviar, né, esses hormônios que vão nos fazer sentir com mais energia, com mais vitalidade, com mais felicidade, porque nós temos hormônios correspondentes a tudo isso, né? E esses hormônios são produzidos a partir dos nossos estados emocionais, de como nos pensamos e de como nos imaginamos. Então, tudo isso junto é uma quanta, que a gente chama, né, uma quanta de materialização. É quando a gente consegue unir pensamento, sentimento e imaginação. E aí sim, a gente começa a materializar no mundo que nós queremos, de forma consciente, Sol, lembram? De forma consciente. Então, a autoobservação, ela é essencial, tá? E para finalizar a nossa aula de hoje, então, né, eu gostaria que vocês pegassem depois lá no material de vocês, vocês vão ver, então, a correlação entre a lua interna e a lua externa, né? O que acontece quando eu estou menstruando? Tem lá no material de vocês, tem ali o ciclo interno versus o ciclo externo, e vai ter lá menstruação, lua nova, elemento terra, né? Quando eu estou menstruando, tendo a minha lua nova interna, na lua nova externa, o que significa? Quando é a lua crescente, quando é a lua cheia, quando é a lua minguante externa, né? E lá tem indicações, né? Tem ali os elementos correspondentes e tem indicações do que a pessoa vai estar vivendo durante aquele período. Por que eu digo que são indicações? Porque cada mulher é uma realidade. Cada mulher vai lidar com essas energias de formas diferentes, porque traz aí no seu subconsciente, né, memórias ancestrais diferentes, vivências diferentes, expectativas de vida diferentes e percepção de mundo que são diferentes. Então, ali seria a base para vocês poderem seguir. As mandalas lunares, nós trabalhamos com elas sempre, né, para as mulheres que estão dentro do ciclo de reprodutivo, né, que estão menstruando. A gente sempre começa as mandalas a partir da nossa menstruação. O primeiro dia da menstruação é o primeiro dia da nossa mandala. O que vai determinar o elemento que nós vamos usar aí das mandalas, né? Que vocês vão ver que vocês vão ter mandalas ali do elemento ar, terra, água e fogo. Vai ser a lua externa, tá? Então, eu estou menstruando minha lua nova interna, elemento terra, na lua crescente, vamos supor, tá? Que é elemento ar. Então, eu vou lá, vou pegar a mandala do elemento ar, né? Vou ver que dia desse ciclo lunar externo tá. Por exemplo, menstruei no segundo dia de lua crescente. Então, eu vou lá, pego a mandala do elemento ar e vou marcar lá no segundo dia da lua crescente, meu primeiro dia de menstruação. Por que isso é importante? Para que vocês comecem a registrar e se analisar, para que vocês comecem a gerar as informações que vão fazer com que vocês consigam se ler, que vão fazer com que vocês consigam aprender sobre vocês e os seus ciclos. Nós precisamos gerar esses conhecimentos, essas informações. Tu vai marcar ali e aí cada dia tu vai botar ali como tu te sente. E é interessantíssimo vocês terem um diário de bordo, que eu chamo de diário de bordo luminar. Coloca lá a lua, como se sente, se sonhou, o que sonhou, como é que se sentiu, como é que foi teu dia,
é um diário de bordo interno, né? Onde nós vamos anotar ali a fase da lua externa e a fase da lua interna, em que fase do nosso ciclo nós estamos. E aí nós vamos anotando, vamos registrando, e aí no final, por exemplo, de 6 meses, vocês vão ter 6 mandalas diferentes, vocês vão ter muitas informações, e aí vocês vão começar a se ler, vocês vão começar a ter os elementos necessários para começar a se entender e perceber, poxa, na lua nova, quando eu estou menstruando, né, na lua crescente externa, eu sinto determinadas coisas, o meu ciclo é diferente. Quando eu estou na lua, quando eu estou menstruando lá na lua cheia, eu tenho outras sensações. Nossa, esse mês eu vi quanto eu estava sendo negativa comigo, quantas coisas não estavam funcionando. E aí eu vou começar a identificar os pensamentos repetitivos, os padrões negativos, a não aceitação de mim. Mas se eu não tiver um registro disso, eu não tenho como me ler. Eu vou achar que eu vou saber tudo de cabeça e eu não vou. Então, é essencial um diário de bordo e as mandalas luminares, tá? As mandalas lunares. Lá no material de vocês tem um exemplo de mandala, tá? Vocês têm ali as mandalas dos 4 elementos. Então, lembrando, não é à toa que elas têm elementos, né? Esses elementos estão relacionados à lua externa. E o primeiro dia que eu vou marcar ali é o primeiro dia da minha menstruação, em acordo com a lua externa. Para as mulheres que já estão na menopausa, né, seja por qual motivo, seja natural ou por terem passado pelo processo de esterectomia, não importa. Se está vivendo a menopausa, começa então na lua nova, no elemento terra. Porque as mulheres que estão na menopausa, elas não estão mais vivendo essa oscilação hormonal, mas elas ainda influenciam o seu sistema endócrino. Não faz a diferença, tá? A única diferença é que a maneira como eu me penso, me sinto, não vai estar afetando diretamente a minha menstruação, pré-menstruação, enfim, mas vai estar afetando como me sinto, a minha energia, a minha imunidade, o meu envelhecimento, vai estar tudo relacionado, né? Então, não é por eu não estar, né, mais menstruando, eu não estou mais influenciando. Estamos o tempo todo influenciando nossas glândulas endócrinas, passando informação à nossa hipófise, né, de como nos sentimos e como queremos que o nosso corpo reaja a esse sentimento. E ele sempre vai reagir em consonância com o que sentimos, porque ele não tem filtro, né? O que é bom, o que é ruim, ele não tem essa noção. Não existe essa percepção de bem, mal, certo e errado. Isso aqui eu não vou produzir, isso aqui não é legal para ela não vai se sentir bem. Não, é isso que tu quer, é isso que eu vou te dar, né? Se é isso que tu está sentindo, é isso que tu está recebendo, é direto, não tem filtro, não tem essa percepção, né? Então, quem tem essa percepção somos nós, e temos que ter essa percepção. E criamos ela a partir, então, da autoanálise. Então, as mandalas lunares são ali para te marcar, a partir do primeiro dia da tua menstruação, como tu te sente, fechando todo o ciclo. Depois, quando tu menstruar, tu vai começar outra mandala. E para as mulheres que estão na menopausa, então começam a utilizar a mandala a partir da lua nova. Na lua nova externa, né? Porque ela não vive mais a lua interna, mas ela influencia e precisa igualmente identificar esses padrões negativos que vão estar causando esses desequilíbrios hormonais.